Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PET de Química do terceiro ano, semana 1, questão 1. Essa questão diz o seguinte: nomeie os seguintes compostos orgânicos. Então ele dá aqui a estrutura e pede o nome. Então, para a gente dar o nome de uma estrutura orgânica, a gente primeiro precisa encontrar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono que contenha duplas ou triplas ligações quando houver. Como aqui não tem nem dupla nem tripla, então a gente desconsidera isso. Então a gente vai encontrar a maior sequência de átomos de carbono dessa estrutura. Então é essa daqui, ó, tá? E o que sobrou aqui, ó, é um grupo CH3, é uma ramificação. Então a gente vai precisar primeiro enumerar a nossa cadeia. A gente pode fazer isso tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. Se a gente fizer isso da esquerda para a direita, fica assim, ó. A nossa ramificação fica aqui no carbono 2. Se a gente fizer da direita para a esquerda, a nossa ramificação fica no carbono 4. Então, qual delas a gente vai escolher? A gente vai escolher justamente aquela sequência, aquela numeração que dá os menores números. Então, a gente vai escolher a de cima, né? A da esquerda para a direita. Então, vamos desconsiderar essa de baixo aqui, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai escrever no nome é justamente o nome da ramificação. Então, aqui nós temos um grupo metil e está no carbono 2. Então, a gente vai escrever 2-metil, ok? E agora a gente dá o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 5 átomos de carbono, portanto, é um prefixo pente. Uma vez que eu tenho um alcano aqui, só tem ligações simples entre átomos de carbono, então nosso intermediário é o ãn. E, uma vez que o composto é um hidrocarboneto, portanto, o sufixo, a terminação, né, é a letra O. Então, nós temos o nome do composto, que é o 2-metilpentano. O segundo composto é esse aqui, da letra B. Então, da mesma maneira, precisamos encontrar a cadeia principal desse composto. Então, é essa daqui, ó. Então, a maneira que a gente consegue com mais átomos de carbono, justamente com 4, tá? Você pode tentar de qualquer outra maneira, você vai encontrar no máximo 4 átomos de carbono em sequência. E agora nós temos 2 grupos CH3 aqui como ramificações. Então a gente vai fazer a numeração da cadeia da esquerda para a direita. Então as ramificações ficam nos carbonos 2 e no carbono 3. Se a gente fizer a numeração da direita para a esquerda, fica também nos carbonos 2 e no carbono 3. Então, nesse caso, não faz diferença nenhuma qual dessas a gente vai fazer, né? Qual dessas numerações. Então, a gente fica com a de cima mesmo, tanto faz. Então, para dar o nome, a gente vai dar primeiro o nome das ramificações. Percebam que nós temos 2 grupos metil. Então, eu vou escrever, ó, 2,3 dimetil. Então, por quê? Eu tenho no carbono 2 e no carbono 3, eu tenho grupos metil. Então, eu vou colocar 2,3 dimetil, porque são 2 grupos metil, ok? E agora, vamos dar o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 4 átomos de carbono, logo o prefixo but. Uma vez que ele é um alcano e, portanto, só tem ligações simples entre os átomos de carbono, o nosso intermediário, né, o infixo, ele é o ãn. E como o composto é um hidrocarboneto, o final, a terminação, o sufixo é O. Então, nós temos que o composto é o 2,3 dimetilbutano. Nós temos aqui a letra C, um outro composto, e vamos proceder da mesma maneira que nos casos anteriores. Então, vamos encontrar a maior sequência de átomos de carbono, né? Encontrar a cadeia principal. Então, é essa daqui. E agora nós temos 3 ramificações, tá? Temos 2 ramificações aqui nesse carbono,
Então, 2 grupos CH3, temos um outro grupo CH3 em outro carbono. Então, vamos fazer a numeração da cadeia da esquerda para a direita. Então, aqui, percebam que no carbono 2, eu tenho 2 grupos CH3 e no carbono 4, um grupo CH3. E se a gente fizer a numeração da direita para a esquerda, nós vamos ter o seguinte, que no carbono 2, eu tenho um grupo CH3 e no carbono 4 nós temos 2 grupos CH3. Então, como nós temos uma diferença, nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai somar os números correspondentes a esses carbonos que suportam esses grupos, tá? Essas ramificações. Vamos fazer a soma para a sequência de cima, para a sequência da esquerda para a direita. Então, como aqui eu tenho, 2 grupos CH3 no carbono 2, eu vou somar 2 mais 2. E um grupo CH3 no carbono 4. Então, 4 aqui. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. E para a sequência de baixo, da direita para a esquerda, eu tenho um grupo CH3 no carbono 2 e 2 grupos CH3 no carbono 4. Então, a sequência fica 2... mais 4, 6, mais 4, 10. Então, qual é a sequência que a gente vai utilizar? A gente vai usar a sequência que dá para a gente os menores números, que é justamente a de cima, tá? Então, 8 sendo menor do que 10, a gente vai dar a preferência. Então, a gente vai desconsiderar a sequência de baixo. Como nos exemplos anteriores, a gente vai primeiro nomear as ramificações. Então, percebam que eu tenho 3 ramificações que são do mesmo tipo. São grupos CH3, são grupos metilas. Então, a gente vai dizer 2,2,4, porque eu tenho grupo CH3 duas vezes no carbono 2 e 1 no carbono 4. Então, por isso que fica 2,2,4. Como são 3 grupos metilas, então eu vou escrever trimetil e agora eu vou dar o nome da cadeia principal. São 5 átomos de carbono, portanto, o nosso prefixo é pente. O nosso intermediário é o an, porque só tem ligações simples entre os átomos de carbono, né? Nós temos aqui um alcano, então é an. E como ele é um hidrocarboneto, o sufixo, a terminação é O. Então, o composto é 2,2,4 trimetilpentano.